Agora, abra comigo lá em Efésios 6:13. Diz assim o texto: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal ou no dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? A situação atual que estamos vivendo, por isso estamos falando bastante sobre aflições, dias, mal. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Quem tem entendimento disso? Todo mundo sabe, a igreja é o corpo de Cristo. E ontem foi o dia de uma cirurgia, da qual a gente tem que amputar, às vezes, uma parte do nosso corpo que não está funcionando mais. Uma parte do nosso corpo que apodreceu. E para evitar que todo o nosso corpo pereça, padeça, muitas vezes é mais fácil amputar uma parte do que destruir o corpo inteiro, né? Ou o corpo deixar de viver. Então ontem foi um dia difícil, terrível, para nós, como igreja, como família. Mas nós sabemos que o corpo não pode morrer e o corpo tem que continuar. Então agora, com a minha intenção, meu objetivo nessa mensagem é justamente falar como iremos continuar, permanecer. Porque o nosso corpo está amputado. Sim ou não? Nosso corpo está amputado. Mas nós não vamos morrer. Nós iremos permanecer. Mas agora temos que tomar cuidado com algumas coisas, nos precaver e temos que nos adaptar. Porque de conhecimento próprio, né, de amigos, pessoas íntimas que já amputaram, às vezes, um pedacinho, o dedinho pequeno, ou às vezes uma ponta de um calcanhar, o corpo inteiro é afetado. É difícil. Às vezes a gente não dá tanto valor, né? Ah, mas um dedinho não faz tanta diferença. Mas tenta caminhar depois que o seu dedo foi amputado. Você vai ver que o seu equilíbrio não é mais o mesmo. Então aqui Paulo está falando sobre o dia mau. Enfrentar o dia mau. E nós vivemos num mundo que é marcado por desafios. Nós vivemos num mundo que é marcado por incertezas. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Tem alguém que pode garantir o que vai acontecer amanhã? O nosso mundo é marcado por lutas. Temos vivido isso. E a Bíblia não esconde essa realidade, que dias maus virão. Aliás, pode pôr aí, seu irmão. Então todos nós, cedo ou tarde, enfrentaremos momentos difíceis, seja uma perda, seja uma enfermidade, uma crise familiar, uma crise financeira ou uma crise espiritual. E hoje a nossa realidade é o que está escrito aí no telão. O dia mau chegou. Chegou o dia mau. Mas nós temos que ficar de pé. E Paulo ele nos vai alertar em duas direções quanto a isso. A primeira está lá em 1 Coríntios 10, 12. Põe na NVI, seu irmão. Não, põe NVT mesmo. Põe na NVT mesmo, por favor. Diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Essa é a primeira orientação.
E aí depois entra no nosso texto base. Efésios 6, 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no dia mau, no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé. O que ele está querendo dizer? Primeiro, que ninguém está imune ao dia mau. Ninguém. Todos nós passaremos, já passamos e vamos ainda enfrentar muitos dias maus. Aliás, eu tenho uma notícia não tão boa a dizer a você. Daqui para frente, meu irmão, a tendência é só vir dia mau. Porque vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo, sim ou não? Quem acha que está mais próximo de Jesus voltar? Mais próximo do que nunca esteve antes? Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele falou que lá nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto tantos escândalos, tantas notícias. Semana passada, a notícia da vez, qual que é? Vamos ver se vocês sabem, hein? Está todo mundo antenado. A notícia da vez é o padre que teve um caso com uma coroinha que era noiva e foi pego. O noivo foi lá com a família e pegou eles dois dentro de um quarto, na paróquia. E cada dia mais está acontecendo escândalos. Nós tivemos, que nem eu falei, há uns tempos atrás, alguns meses atrás, o pastor que estava andando de calcinha e peruca e falou que estava infiltrado. Isso saiu nas notícias. E o engraçado de ver que nesse caso do padre, para você entender a situação do mundo, os comentários, quando você vê na rede social, o que eles falam? Graças a Deus que agora foi uma mulher. Não foi, o coroinha. Porque já virou tão normal ouvir esse tipo de notícia, que agora um negócio que ainda continua sendo ruim, mas pelo menos ainda dá para ver com um certo bom olho. Então, meu irmão, os dias daqui para frente é de mal a pior. Mas graças a Deus que nós estamos no lugar certo, no momento certo. Aqui, meu irmão, você literalmente está dentro da arca. Lá fora, não tem para onde correr. Lá fora, o mar já avançou e todo mundo já está morrendo afogado. Aqui dentro ainda existe uma chance de salvação. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que entender que ninguém está imune, mas nós podemos estar preparados para enfrentar o dia mau. Temos que estar preparados. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que os dias maus virão. Muitas vezes nós pensamos, isso jamais vai acontecer comigo. Quem nunca disse isso? Jamais isso vai acontecer comigo. Eu passar por isso? Não. Está tudo certo. Mas Paulo nos advertiu. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está garantido, achando que está com o controle na mão, cuidado para que você não caia. Porque o perigo, meu irmão, é acreditar que a gente está tão forte, que a gente está tão assim, bem, que nada vai poder nos abalar. Isso é um grande perigo. A gente achar que está bem demais e nada vai nos abalar. Como um exemplo que é muito usado na Bíblia, daquela casa que é construída sem um preparo. Você constrói uma casa, sem contar que vai vir tempestades, sem contar que vai vir ventos fortes. E nós temos visto isso nos últimos dias. Ventos fortes. Não estou falando agora de espiritual, não, estou falando literalmente. Eu que trabalho à noite, eu vejo cada vento tão forte. E nós tivemos aí esse último dia que teve uma chuva forte. E um telhado de um bar flutuante foi embora, David? Foi embora. Então, meu irmão, construir uma casa,
nós temos que colocar na conta, no orçamento, que vai vir dias de tempestade, vai vir ventos, temos que estar preparados. Por quê? Se não tiver preparado, no primeiro vento, o que acontece? A casa cai. A casa cai. Então, meu irmão, a vida cristã, ela não é ausência de lutas, mas ela é a certeza de que Cristo está no meio das lutas conosco. Vida cristã não é ausência de lutas. Aliás, o Samuel falou esses dias aqui, talvez quem está dentro da igreja está mais suscetível a lutas do que aqueles que já estão fora. Mas qual é a diferença? A diferença é que Cristo está conosco em meio às lutas. Cristo está conosco em todos os momentos. Aleluia. Aí, meu irmão, nós precisamos entender que existe uma postura para aquele que está de pé, que é a vigilância. Aquele que está de pé tem que estar vigilante. Porque estar de pé hoje não garante que você estará de pé amanhã. Estar de pé hoje não é certeza que amanhã você vai estar de pé. Não é certeza que daqui 6 meses você ainda vai estar de pé. Nananina, não. Estar de pé hoje só exige uma coisa: continue vigiando, continue em vigilância, porque amanhã, se você não vigiar, você cai. Amanhã, se você não vigiar, você cai. E cada dia mais nós temos visto isso no meio evangélico, no meio cristão. Pastores, líderes caindo, tropeçando. Por quê? Porque acha que estar lá em cima, num púlpito, num lugar alto, numa posição, num status, vai garantir que nada mais vai acontecer. Vai garantir que ele não vai passar por lutas, por problemas, por tempestades, por tentações. Não, meu irmão. Todos nós. Isso não é só quem está aqui em cima, é todos. Nós estamos sujeitos a passar por muitos problemas, por muitas tentações. Então, meu irmão, é preciso vigiar, é preciso manter um coração humilde diante de Deus, reconhecendo, como nós acabamos de cantar: sou um pobre, cego e nu, nada tenho a oferecer. Por isso eu me rendo. Por isso eu reconheço que se não for o Senhor, eu já tinha caído. Se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui. E o orgulho, meu irmão, espiritual é a porta aberta para a queda. Aquele que tem um orgulho, que acha que já chegou lá no topo, que não precisa de mais nada, que já alcançou maturidade, é o primeiro que está, sabe, a poucos passos da queda. Porque Jesus, ele disse bem claro lá em Mateus 26, 41. Olha comigo lá, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Como foi dito aqui ontem, tem coisas, meu irmão, que Deus não vai fazer. Por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai tomar decisão por você. Ele não vai tirar a tentação. Porque nós temos vários exemplos na Bíblia. Quando vem a tentação, o que nós temos que fazer? Vigiar, correr, fugir. Deus, Ele não vai descer e falar: peraí, você é especial, vou te livrar da tentação. Não. Não tem ninguém especial aqui nesse ponto.
Todos nós estamos suscetíveis. Por isso que ele falou: vigiem e ora, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Se você não se enche do espírito, se você não alimenta o espírito, a carne vai ser alimentada. E a carne estando bem alimentada, meu irmão, coitado do espírito. Não tem como. A gente sempre ouviu isso lá na outra igreja. É como se a gente tivesse 2 cachorros dentro da gente. O que você alimentar mais vai ganhar. Qual que você está alimentando mais? Se é só a carne, meu irmão, não ache que quando vier a tentação você vai estar forte o suficiente para resistir e você vai achar que você é o super-homem, a super-mulher, que nada pode te abalar, nada pode te derrubar. Não, meu irmão. Infelizmente, se isso acontecer com você, você já está caído. Porque aquele que acha que realmente está forte, meu irmão, já está totalmente fraco. E é o inverso do texto, né? Aonde que nós somos fortes? Quando a gente reconhece que é fraco, quando a gente reconhece que não somos nada, quando a gente reconhece que não é a nossa força, não é no nosso braço, é somente no Senhor. É quando a nossa carne é mortificada. Aí sim, existe uma chance de você conseguir vencer a tentação. Vigia e ora, para que não entre em tentação. Então, meu irmão, cultive uma vida de oração, uma vida de comunhão e uma dependência constante de Deus. E aí nós chegamos na terceira parte, que é o texto de Efésios, que a gente tem que vestir a armadura de Deus. Efésios 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E lá está dizendo a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e oração. E aí tem uma grande verdade: a armadura não é opção. Não é opção. Que nem aconteceu com Davi, quando enfrentou o gigante. A armadura ali para ele era uma opção, né? Naquele caso foi uma opção. Talvez se ele tivesse com a armadura, ele até tentou, ele não ia conseguir. Mas você que entrou, você que disse sim para Jesus, não tem como você andar sem armadura. Ponha isso na sua cabeça. Cristão não anda sem armadura. Cristão que está sem armadura, já foi vencido. Cristão sem armadura, já foi vencido. Porque não sei se você sabe, nós estamos numa batalha. Samuel pregou isso. Nós estamos no octógono, num ringue. Nós estamos lutando dia após dia. E não tem como lutar sem armadura. Não tem como, por quê? Porque você acha, porque você está do lado bom, você está do lado de Deus, não vai ter ataque, só você vai atacar. Não, meu irmão, vai ter muitos ataques. E aí você precisa estar com armadura, para você não cair. Porque você pensa que o diabo não pode te tocar, ele pode, meu irmão, e ele toca, e a gente tem visto isso. O diabo ele toca, o diabo ele derruba. O diabo só não vai conseguir vencer o dia que você estiver com a armadura de Deus. Porque aí você toma um golpe, mas a sua armadura te protege. A sua armadura impede você de ser golpeado, de ser destruído. Então, é necessário ter armadura para resistir ao dia mau. E não pense que o inimigo só vai te atacar quando você está fraco. Aliás, te digo mais: quem está fraco, o inimigo não precisa nem atacar. Sabe por quê? Você se destrói sozinho. Agora, aquele que está forte, aquele que está de pé, esse é o alvo de Satanás. É aquele que está de pé, é aquele que está ali, aos pés do Senhor Jesus, é aquele que entende que está numa batalha. É esse que é perigo para as trevas. É por isso que o inimigo investe em quem? No forte. No fraco. Para que ele vai investir no fraco? Para que ele vai gastar tempo com o fraco? Uma pessoa que não vai fazer diferença para ele, uma pessoa que já está fraca, uma pessoa que já não está nem aí para Deus, que diferença vai fazer para o diabo isso daí? Agora, uma pessoa que está forte, ele sabe, o seu adversário sabe o estrago que você pode fazer nas trevas, ele sabe o estrago,
Ele sabe o poder que você tem quando você está realmente com armadura, quando você está perto de Deus, quando você está rendido a Ele. Ele sabe, e é por isso que Ele ataca tanto, é por isso que Ele não desiste, porque Ele sabe o potencial que você tem quando você se entrega ao nosso Deus. Ele sabe o estrago que você faz. É por isso que tem pessoas, meu irmão, que tentam e nunca conseguem. O que é isso? Isso daí, meu irmão, é uma arma, é uma bomba explosiva, é uma bomba atômica. Quando ele se entrega ao reino do Senhor, essa pessoa ela vai fazer um estrago no reino das trevas, e por isso que o diabo não desiste, e por isso que o diabo ataca, porque ele sabe quem é e quem não é. E nós só resistiremos, meu irmão, se estivermos revestidos do que Deus nos dá, e não apenas da nossa própria força. Não é no seu braço, não é na sua força. E aí nós temos um alvo. Qual que é o alvo? Permanecer firmes. Põe lá de novo Efésios 6:13. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. De pé e firmes. Então, meu irmão, o nosso alvo é estar de pé. O nosso alvo é estar realmente firmado em Deus. Porque é isso que está dizendo o texto. Havendo feito tudo, depois da batalha, depois que tudo acabou, o que sobra? Sobra um guerreiro valente, firme, de pé. Sabe, já viu a imagem daquele filme, né, de guerra? Depois daquela batalha sangrenta, você não aguentando mais, lutando. E quando acaba, tem um guerreiro, tem um valente, de pé, firme, que resistiu até o final. Então, meu irmão, a vitória não é só resistir momentaneamente, mas é permanecer em pé depois da tempestade. Depois da tempestade, você tem que estar de pé. E só realmente quem confia em Deus pode conseguir uma coisa dessa. Porque é o que diz lá em Isaías 43:2. Isaías 43:2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. A chama não vai te consumir. As águas não podem te afogar. Por quê? Porque você está firmado em Deus. Porque você está realmente rendido aos pés do Senhor, porque você está com as armaduras sobre a sua vida. Então, meu irmão, o segredo não é escapar dos dias maus, mas sair desse dia mau mais firme, mais forte, com mais fé. Sabe, nós temos convicção disso. Dias melhores virão. Nós não temos ainda a noção do que está por vir, mas eu sei que é algo grande, porque se eu olhar para o tamanho da luta, eu sei, vai vir coisa grande, vai vir realmente, sabe, o sobrenatural do Senhor. Depois do dia mau, se eu realmente entender que eu tenho que estar de pé firme, eu vou sair mais forte, eu vou sair mais maduro na fé, a minha fé vai ser fortalecida. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Então, meu irmão, o dia mau virá. O dia mau já chegou. O dia mau chegou. Mas eu tenho certeza que o meu Deus está me capacitando para me permanecer firme. Eu tenho certeza que o meu Deus está com você nesse dia mau, te ajudando a permanecer firme, te ajudando a ficar de pé, te ajudando realmente a confiar totalmente nele, a firmar os seus olhos só nele, porque aquele que olha para o homem, meu irmão, esse cai,
Mas aquele que tem os olhos firmados no Senhor, esse não se abala. Nada pode abalar aquele que tem os olhos firmados em Deus. Porque a nossa esperança, meu irmão, é que depois de tudo, depois de passar por essa tempestade, ainda estaremos de pé. Depois de passar por tudo isso, estaremos de pé. Porque nós sabemos que a vitória não vem de nós. A vitória não está nas minhas mãos, na minha força, na minha capacidade, na mão de um médico, na mão de um psicólogo, na mão de um terapeuta. Não, a minha vitória, Deus, Ele usa tudo isso. Mas se não for Ele que decreta, que dá a última palavra, não adianta nada. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Deus está comigo me mantendo de pé. Por quê? Porque Ele já venceu lá na cruz. Lá na cruz, Ele me garantiu a vitória que eu estou recebendo hoje. Lá na cruz, Ele me garantiu a vitória. Meu irmão, o dia mau chegou. Você está vivendo um dia mau? Quem está passando por dia mau aí? Quem tem a convicção que realmente está no dia mau? Eu sou o primeiro, levantar as minhas duas mãos. Dia mau chegou. Tenho certeza. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, não desanime. Não desanime, por quê? Porque Deus já providenciou a armadura para você resistir o dia mau. O dia mau chegou? Chegou. Mas o que Ele está te dando hoje? Armadura. Armadura para você resistir o dia mau. Armadura, revista da armadura de Deus, porque você vai resistir ao dia mau. Você está firme hoje? Quem está de pé hoje? Hoje eu estou de pé, estou firme. Quem levantou que está no dia mau não está firme. Quem está de pé? Tem gente que está de pé, está tranquilo, está tudo bem. Está de pé? Permaneça vigilante. Está de pé? Está tudo bem. O dia mau não chegou ainda? Permaneça na vigilância. Permaneça humilde, rendido e dependendo do Senhor. Porque só assim você vai permanecer de pé. Só assim você vai continuar a prosseguir. Então, meu irmão, para a gente terminar, hoje é o dia da gente fazer a oração mais sincera que talvez nós já fizemos aqui hoje. Uma oração que a gente reconhece que não depende de nós. Uma oração que a gente afirma que nós precisamos estar firmes somente nele. Eu preciso estar firme no Senhor. Eu preciso confiar plenamente no Senhor. Porque eu sei que os dias maus já chegaram, dias maus já passaram e dias maus vão vir. E eu preciso estar firme. Isso não pode me abalar. Porque eu não quero apenas resistir, mas eu quero permanecer ao lado do Senhor. Porque resistir no seu braço tem um limite. Você pode até conseguir em alguns momentos, por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, mas vai chegar um dia que você não aguenta mais. Então não basta só resistir, eu quero permanecer ao lado do meu Deus, porque ao lado do meu Deus, meu irmão, o dia mau é fichinha. Ao lado do meu Deus, o que é o dia mau? O dia mau é um piscar de olhos, ao lado do nosso Deus. Mas quando você tenta no seu braço resistir ao dia mau, isso dura uma eternidade, isso te consome, isso te derruba. Mas hoje é o dia de você permanecer ao lado daquele que já venceu na cruz. Fica de pé.